A paz do Senhor, povo de Deus! Estamos começando mais um episódio do podcast A Luz da Bíblia. E hoje está muito especial porque estamos recebendo dois convidados. O primeiro é Eliseu Mota, não é isso? Isso aí. Seja muito bem-vindo, Eliseu. A paz do Senhor Jesus é motivo de gratidão a Deus e a vocês, né, pelo convite. Estarmos aqui hoje para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Que bênção! E com ele também seu amigo Alisson. Seja muito bem-vindo, Alisson. Amém, muito obrigado. Também é um motivo de grande alegria estar aqui juntamente com vocês nesse momento especial. E vamos compartilhar um pouco de experiências e da palavra de Deus, se assim possível. Amém. Não tem coisa melhor, né, do que falarmos do que da palavra de Deus. Então, Eliseu, conte-nos. Eliseu é teólogo, missionário e, como diz ele, né, acima de tudo, servo de Deus. Eliseu, conte-nos como começou o seu ministério. Em quem você se inspirou? Mas meu ministério, eu diria que começou antes de eu nascer, né? Jesus já tinha me escolhido. O meu nascimento foi fruto de milagre, né? Eu vim a vida a nascer por um milagre. Não teria tempo suficiente para falar, porque demoraria um pouco, mas eu já tinha um chamado. Minha mãe e meu pai, antes de eu nascer, já pedia a Deus que desse um filho que se envolvesse com o ministério, se envolvesse com a obra de Deus. E eu assim nasci, cresci, mas na fase de adolescência quis correr, quis fugir do chamado. Deus sempre usava pessoas, por ter sido criado na igreja, né? Deus sempre usava pessoas para falar comigo que eu teria chamada pastoral, de pregar, né? De me envolver na obra, e eu sempre querendo correr, até que um dia, né, depois de muitas coisas passadas, eu fiz meio que, diria, um desafio, mas uma proposta com Deus. Eu entrei no quarto para orar, e eu dei uma de dizer assim, de doido, igual a Moisés. Estava meio angustiado, e eu comecei a orar e falar com Deus, que queria ver ele. Eu disse, não, Deus, eu quero lhe ver. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor. E aí, orando, fui desistindo, né? Não precisa lhe ver. Passa aqui um vento forte. E nada de passar o vento. Eu disse, pelo menos balança essa porta. E nada. E fiquei angustiado. Aí, eu tinha alguns amigos, inclusive, acho que é seu primo Vitor. Sim. E outros amigos, a gente tinha um grupo chamado Esquadrão Divino. Eles me chamaram para ir na casa de uma irmã, que essa irmã orava e tal, um período de oração. Eu disse, eu vou lá mesmo. Aí cheguei lá, estávamos orando, e Deus usou bastante essa irmã para falar algumas coisas para umas pessoas, e no final já estava para se despedir, e eu comecei a pensar, pensando comigo em dizer ao pessoal quando sair, que Deus só falava comigo por parábolas, porque Deus estava falando com todo mundo, menos comigo. Naquilo que eu parei de pensar, ela virou para mim e disse assim, Deus tem um chamado para você. Deus quer lhe usar como um pregador e tal. E aí Deus começou a falar comigo por meio dela de uma maneira sobrenatural. E a partir dali eu comecei a me voltar mais para o chamado que Deus tinha na minha vida. Comecei a estudar mais a Bíblia. Já estava estudando um pouco, mas fui me aprofundar mais, querer pregar. Assim eu fui caminhando para isso, né? Na chamada missionária, talvez eu possa falar um pouco mais na frente, porque já foi um pouco mais para frente. Eu demorei um pouquinho mais, porque eu recebia sempre profecias, as pessoas falavam comigo que eu ia ser pastor ou pregador, mas nunca diretamente na área missionária. Até que eu comecei a namorar com Sara, noivei, e Deus sempre falava com ela, usava pessoas ou falava para ela mesmo que ela seria missionária. E eu ficava, meu Deus, se é para eu casar com ela e o senhor fala que ela vai ser missionária, o senhor tem que falar para mim que eu vou ser missionário também, porque não tem como ela ir ou ficar, né? E aí um dia, acho que uma festividade, algum culto festivo da UMADEC, em Coité, o pastor Edivaldo Filho, ele estava fazendo uma ilustração acerca de Paulo e Timóteo, e ele chamou à frente um jovem para fazer a ilustração. Foi eu e um outro amigo, e no meio da ilustração, Deus já estava falando comigo, até que ele falou diretamente, e ele me chamou à frente. Ele disse assim, que Deus tinha uma chamada missionária para fazer por meio da minha vida, e que Deus já estava tratando naquele momento aquela que ele já tinha colocado ao meu lado. Foi algo muito direto, e ali Deus confirmou a minha chamada
missionária. E incrível é que hoje o presidente, né, naquela época também, mas o presidente do CEM, que é o Conselho de Missões e Evangelismo da Convenção, é o pastor Divaldo Filho, né? Quem me entregou uma profecia sobre o chamado missionário. E já para eu concluir minha fala, sobre quem eu me inspiro, em minha fase de adolescência, eu me inspirava bastante em duas pessoas, o pastor Edmilson Brito, que foi nosso pastor aqui. Foi um período de adolescência que eu estava passando por algumas... querendo experimentar o mundo, né? Mas levei um bocado de surra nos cultos de doutrina, né? Palavra, Bíblia, e aquilo foi me consertando. E nessa época também eu conheci alguns vídeos do pastor Eliseu Rodrigues, que batia também, aquilo foi me tocando, eu fui me espelhando naquilo, fui aprendendo a amar, a buscar conhecer a palavra de Deus. Aí aqui em Coité chegou também o nosso pastor presidente, hoje atualmente, o pastor Júnior, e nele eu me inspiro bastante, principalmente em relação à oração. É um homem que ora muito. Eu costumo dizer para algumas pessoas mais próximas que com o pastor Edmilson eu aprendi a amar a palavra. Com o pastor Júnior eu aprendi a amar a oração. Não que um não ame a oração, o outro não ame a palavra, mas é de acordo com aquilo que eu precisava. No momento em que o pastor Edmilson estava aqui, eu precisava de palavra, né? Amar a palavra. Quando o pastor Júnior chegou, eu já amava a palavra. Eu precisava me aproximar mais da oração. E eu aprendi com ele, porque ele é um homem de oração, e hoje é em quem eu mais me espelho, né? Como uma questão ministerial, uma vivência missionária, mas ele também é missionário, é isso. Que bênção. Você falou aí da dificuldade, né? No início, e você pediu sinais a Deus, né? E Deus foi se revelando a você através de pessoas, confirmando a sua chamada, lhe direcionando a vontade dele. E também, assim, o pastor Edmilson foi para a minha vida também um pontapé inicial para o meu ministério. Eu lembro que o meu despertar para voltar para a palavra foi também com o pastor Edmilson. Ele propôs, eu não me lembro o ano, mas ele propôs, no determinado ano, a leitura anual da Bíblia. E ao final, quem lesse a Bíblia inteira ia participar de um sorteio. Eu não ganhei o sorteio, mas eu ganhei muito mais do que o que eu poderia ganhar naquele sorteio. Foi através dali que eu comecei a amar a palavra, inclusive a pregar, né? E hoje também aprendemos muito com o pastor Júnior. Você contou aí como foi o início, mas divide mais com a gente quais foram as primeiras dificuldades, né? Você começou a pregar, quais foram as suas maiores dificuldades, né? Rapaz, no início mesmo, para pregar, as dificuldades eram todas, né? Eu tinha medo, muito medo, e eu era tímido. Hoje eu não tenho mais tanta timidez, né? Eu converso bastante, apesar de ser mais melancólico, as pessoas acham que eu sou sanguíneo pelo fato de eu conversar bastante, ser bastante comunicativo. Mas não foi sempre assim. Eu tinha bastante medo de microfone. Se tivesse um microfone na minha frente, eu tremia, como diz o ditado, igual a vara verde. Olha só, né? Ninguém disse. Tremia bastante, tinha muito medo, muito medo. E tudo foi melhorando a partir de oportunidades que algumas pessoas foram me dando. Comecei a pregar em círculo de oração. Dos jovens, Pio me dava essa oportunidade. Eu sempre digo que eu posso ir aonde for, Pio será sempre o meu líder. Né? Foi alguém que Deus usou bastante para me ajudar. Presbítero Ezequias, que para os mais íntimos, Pretinho, né? Pretinho. Me ajudou bastante na Jaqueira. Né? Começou também a me dar bastantes oportunidades na congregação para pregar, e ali foi quebrando esse medo que eu tinha, esse trauma de microfone. Quando eu era pequeno, meu pai trabalhava com igreja também, ajudava dirigentes de congregação, pregava e me dava oportunidade para eu cantar, né? Isso fase de 5 anos de idade, e eu cantava, tinha oportunidade. Após meu pai faleceu, eu não tinha completado 6 anos ainda. Eu fui me distanciando mais do microfone, acho que a mudança da voz também, e aí fui ficando com vergonha, não conseguia nem compreender minha voz direito ali, eu fui distanciando, ficando tímido, mas isso foi quebrando na medida que eu também fui me aproximando de Deus e do microfone, né? Quanto menos você está adaptado, mais você tem medo, mas quando você vai acostumando com aquilo dali, se adaptando, vai melhorando. Mas eu diria que o que me ajudou bastante foram as oportunidades que as pessoas me deram e não desistiram de mim, porque eu corria,
mas sempre Deus usava alguém para me trazer de volta, né? Para me dar esta oportunidade, para me ajudar. Prega hoje, fala hoje. Eu me lembro que um dia eu só pregava na Jaqueira e no Círculo de Oração dos Jovens, só em Círculo de Oração, né? E aí um dia eu fui acompanhar Pretinho numa congregação em outra localidade, e aí tinha uma senhora lá que ela chegou e falou para mim assim: a partir de hoje Deus vai abrir as portas e você vai começar a pregar em outros lugares. Mas eu ficava assim pensando: meu Deus, mas eu não tenho coragem de pregar. Para mim, o terror para mim era o tempo. Eu vou falar o que em meia hora, 1 hora, né? Hoje, se deixar, eu falo o dia inteiro. Né? A dificuldade hoje é resumir o tempo da fala. Né? Eu acho que essa é uma dificuldade que todos enfrentam, não? A questão do horário. A questão também de ser novo, porque tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Tudo muito cedo. Eu amadureci muito cedo por sempre conviver com pessoas mais velhas que eu. Hoje eu tenho 25 anos de idade, já estou no campo missionário. Né? Então, quando eu comecei a pregar, já era bem mais novo também. Então, são esses desafios. E também de cometer, às vezes, muitas falhas, muitos erros. Eu costumo dizer que tem muita coisa que eu preguei e falei que eu me arrependo. Né? Todos nós. Toda uma construção de pensamento, né? Perfeito você tocar nesse assunto, porque assim, tem gente que pensa que eu não nasci para isso, essa não é a minha chamada, porque se Deus tivesse me chamado para isso, eu ia ter coragem de pregar como Eliseu prega. Mas não sabe o que você passou, o que você precisou vencer, quais foram os seus medos. Porque a chamada, quando Deus nos convoca, Ele não chama, né? Tem até uma frase clichê que as pessoas falam, que Deus chama para capacitar, né? Nós somos capacitados. E isso é verdade, porque Deus ele vai convocar, porque Ele já está vendo lá no futuro. Mas Ele sabe das dificuldades que nós temos, né? E talvez você esteja aí em casa dizendo: não, essa timidez é o sinal de que Deus não me chamou para isso. Mas se você permitir ser usado pelo Senhor, estar no círculo de oração, meu ministério também iniciou no círculo de oração. Para você ter essas oportunidades, isso vai desaparecendo com o tempo. Não desaparece completamente. Eu costumo dizer que sempre que eu estou prestes a subir no altar para pregar, eu sinto frio na barriga. E, na verdade, tem algo errado se eu não sentir. De fato. Quando acostumamos com o sagrado, isso é um perigo. Eu escutei de alguém uma vez falar algo, não sei de quem é essa frase, mas disse assim, que ele estava com o desejo de desistir da chamada porque não acreditava na chamada dele. E foi até um pastor, não sei se foi o pastor Edmilson, que falou para ele assim: o segredo da chamada está na vontade de desistir. Olha então, só. quando ninguém desiste, tenta desistir ou tem vontade de desistir daquilo que não é chamado. Então, você é chamado. E se você é chamado, você sente o peso desta chamada, a responsabilidade. Agora, quando as pessoas se acostumam com aquilo que é sagrado, para ele é como uma palestra, né? Motivacional. Não, nada contra quem dá palestras motivacionais para empresários e tudo mais, mas é diferente de quem prega o evangelho. Isso. Né? Então, nós não podemos nos acostumar. Né? Às vezes, até para uma oportunidade de uma saudação ali de 1 minuto, 2 minutos, eu ainda tremo, né? Ainda fico nervoso. Né? Um pouco da nossa dependência do Espírito Santo em nossa vida, né? Porque o que mais acontece são esses fatos, essas experiências de, antes de ministrar, a gente tremer um pouco na base. Sim. Mas a gente percebe que isso é interessante porque, por mais que a gente prepare o sermão, passe horas estudando, eu já percebi que a maioria das vezes as melhores mensagens que eu já ministrei, ou que as pessoas ministram, eu vejo isso as pessoas falando, são aquelas que a gente é pego de surpresa. Porque a gente se torna tão dependente do Espírito Santo que ele vai lá e usa, ele vai lá e faz, né? Isso nos mostra o quanto nós somos dependentes dele. E o que ele pode fazer através de nós também. Dependência. Perfeito. E então, como vencer a timidez, né? Comece a falar. Você só vai vencer se você começar a pregar, se você começar a cantar e a falar, enfrentar. E outra coisa que você falou aí muito bem, se prepare, né? Tenha o preparo. O conhecimento faz com que você tenha segurança naquilo que você vai falar, e tendo segurança e convicção daquilo que você vai falar, você tem uma certa postura diferente, né? Diante das pessoas. O preparo conta muito. Tem um tabu no meio da pregação, eu lembrei quando você falou sobre se prepare, é de que tem, geralmente, quando alguém está iniciando a pregar, e ele se depara com alguém que já prega há muito tempo, tem tanta segurança de que não usa esboço,
né? Aí diz assim, não, aqui Deus me faz lembrar tudo, né? Aí joga aquela pressão em cima de quem está iniciando. E geralmente essas pessoas, muita gente, verdadeiramente tem gente que tem a capacidade de decorar e tudo mais. Outros são pela constância de pregar a mesma mensagem, né? Principalmente os itinerantes. E aí acaba aprendendo, decorando aquilo dali. Mas joga isso em cima de quem está iniciando e ele pensa, não, todo mundo é desse jeito. Todo mundo prega desse jeito, então eu não consigo. Esse era o meu medo. Eu pensava assim, meu Deus, eu escrevia aquilo tudo, estudava, me aprofundava. E eu pensava assim, mas eu vou ler isso aqui, eu não vou ler. Como é que eu faço? Né? Não tinha alguém para chegar e dizer, não, rapaz, vá com calma. Vai ser assim, assim. E Deus vai abençoar aquilo que você escreveu e leu em 5 minutos. Com a graça de Deus, você fala meia hora, 1 hora, né? Porque é diferente de você ler o seu sermão em casa e você pregar o seu sermão na igreja ou para alguém. Deus vai, eu costumo dizer que o sermão é um esqueleto, né? E Deus vai colocando carne no lugar, né? Vai enxertando aquele esqueleto, colocando de pé durante a mensagem. Mas que se por um acaso esteja alguém nos ouvindo que está iniciando na pregação, não tenha problema quando preparar esboço. É bom você preparar esboço. Alguns dizem, se você não prepara um esboço, e o esboço é uma forma de vencer a timidez, algumas pessoas dizem, se você prepara esboço, você não está na dependência do Espírito Santo. Mas é o contrário. Porque quando você se prepara, quem é que te deu a mensagem no quarto? Exato. Né? Quando você está estudando, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você prepara, você está sendo fiel ao Espírito Santo de Deus, aquilo que ele te deu. E durante a mensagem, ele vai te dar algo mais. Né? Ele vai aperfeiçoar mais. Mas você já tem aquela segurança, como você bem falou, de que você se preparou. Um professor meu de teologia, ele falou assim, que quando você prepara a mensagem, você tem que subir o mais alto monte, né? Mas quando você vai pregar, você desce para o vale, né? Você vai, descer ao nível daqueles que estão ouvindo, né? Porque a boa mensagem é aquela que é compreendida. Eu assisti um vídeo do pastor Gesiel Gomes, e ele diz assim, o bom pregador é aquele que faz com que todos entendam a sua mensagem. Ainda que tenha uma criança na igreja, ela tem que compreender a mensagem, né? Então, o preparo, mas Deus é quem move, o Espírito Santo é quem move a direção que você vai falar durante a mensagem. Exatamente. Até hoje eu ainda prego com esboço. Eu também. Eu necessito ter o esboço. Então, se você começou agora, outra coisa, se inspire, mas saiba que Deus tem a sua forma particular de usar. E aí você falou também uma questão interessante, Eliseu. Você falou sobre a dificuldade da idade também, por ser jovem, né? Uhum. E, infelizmente, nós temos essa dificuldade, muitas vezes, na igreja, né? As pessoas desconsideram por conta da idade. Até mesmo o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que ninguém te despreze por causa da tua meninice. E nós temos que entender, tanto a geração, vamos aplicar aqui, para os obreiros velhos, eles precisam entender que os obreiros novos é a continuidade da obra que eles começaram, né? Eles não vão viver para sempre. Então, os obreiros velhos, eles treinam, comissionam e acreditam naquilo que Deus tem na vida dos obreiros novos. Tem até uma passagem que eu gosto muito em Atos dos Apóstolos, que quando Paulo ele vai a uma das cidades, Listra, Icônio e Antioquia, né? E em uma das cidades, alguns judeus se levantam contra ele e apedreja Paulo ao ponto dele estar no chão tido como morto. E o texto diz que os discípulos que estavam lá, que a gente pode considerar os obreiros novos, né? Os novos convertidos, os que estavam iniciando, na verdade, eles fazem uma barreira ao redor de Paulo para dar o tempo dele se recuperar e se levantar do chão, né? E você vê, por mais que Paulo seja considerado o obreiro velho, que tinha muita experiência, ele também tem as suas dificuldades, né? Você falando isso, eu pensando, na casa de Deus, no reino de Deus, tem espaço para todo mundo, né? Cada um tem a sua função, né? Somos um corpo, né? Então, um dedo não precisa tomar o espaço do outro, né? Mas se faltar um dedo, a mão toda sofre. Então, um membro necessita do outro. Um obreiro velho, ele tem tudo para ensinar um jovem, e esse jovem ir mais longe. Não é necessário a gente ter ciúme,
né? O bom mestre é aquele que faz com que o seu discípulo, o seu aluno, Se destaque. vá mais além, né? Se destaque ainda mais. Isso é um princípio de humildade. Jesus teve esse princípio. Ninguém foi maior que ele, mas ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez. Princípio de humildade, né? Porque quem é não precisa dizer que é, né? Demonstra. E os frutos é que vão demonstrar quem a pessoa verdadeiramente é. Então, os mais velhos precisam pensar nos mais novos e prepará-los para a próxima geração. Quem será a próxima geração de pregadores? Quem será a próxima geração de teólogos? Quem será a próxima geração de pastores, né? Dos pastores presidentes, os novos presbíteros do futuro? Porque o tempo passa e muitas vezes passa rápido, né? Então, se a gente dormir, logo já passou e a gente não preparou uma nova geração. Então, o que será do povo que está no mundo, né? Se a gente não prepara a geração de jovem que hoje está na igreja, né? Para alcançar os novos jovens que estão no mundo, né? Então, nós devemos preparar, discipular, né? Esse é um assunto muito importante para a igreja. Sim. E aí o texto fala que quando Paulo levanta, né, no outro dia ele fala, vamos levantar o ânimo dos discípulos, porque importa, com muita tribulação, a gente alcance o reino dos céus. Uhum. Ali depois, alguns novos missionários foram comissionados e enviados. Aí tem uma mensagem. Os obreiros velhos quanto aos obreiros novos, não despreze, por conta da idade, né? Aqui o exemplo de Eliseu e de Alisson também. Uhum. Né? Mas ainda é menino, ainda não tem estrutura, né? Você já chegou a ouvir isso, Eliseu? Já, assim, no sentido de não ter ainda a devida maturidade, né? Ou não ter a devida autoridade, porque muita gente acha que a autoridade vem com o tempo. De fato, em alguns assuntos, sim. A autoridade vem com o tempo, mas existem muitos assuntos em que a autoridade vem com aquele que autoriza, né? Então, a autoridade que Deus nos dá, essa não depende da idade. Se foi Ele que deu, se foi Ele que conferiu para determinada coisa, determinado assunto. Outras coisas não. Eu reconheço que existem autoridades. Eu estava até hoje conversando com ele em relação a alguns assuntos, e eu falando para ele assim, sobre alguns pregadores que pregam em convenções. E eu disse assim, sim, pregadores que pregam em convenções devem ser pessoas gabaritadas, pastores, já com o ministério aprovado, né, por Deus e pela igreja. Sim. Pessoas que dão frutos. Por quê? Porque estão pregando para pessoas também de mesmo nível eclesiástico e, digamos, espiritual. Em que sentido? Está pregando para pastores, para pessoas maduras na fé, né? Então, sim, precisa ser pessoas também que sejam uma autoridade no assunto, que tenham com que pregar, com que ensinar, né? Então, existe sim alguns assuntos, algumas coisas que necessário a idade, a maturidade, se bem que a maturidade é algo que vai além da idade. Tem, sim, pessoas que são velhas de idade e são imaturas. Né? Outros são novos, mas têm maturidade. Então, a maturidade... da circunstância, das situações que ele viveu na infância, uhum, que levou ele a um amadurecimento mais rápido. As referências que ele tem. Isso. Um bom pregador, ele deve ter por referência não só pregadores. Porque eu vejo muito problema, jovens pregadores que estão iniciando, e quando você vai ver, as únicas referências deles são pregadores itinerantes que não são pastores de igreja. E sim, é muito bom e necessário para quem está iniciando, ou para todos nós, termos também como referência pastores de igreja. Porque você vai pregar numa igreja e quando você tem por referência um pastor, ou quando você convive com um pastor também, você entende o que é o funcionamento de uma igreja, né? Você e seu esposo mesmo, que lida com igreja, que pastoreia, que dirige congregação, sabe o que é dirigir uma congregação, sabe o que é um coração ferido,
sabe o que é tratar com a pessoa, o que é lidar com uma pessoa. Então você já tem uma maturidade. Quando você vai pregar em um local, você sabe entrar e você sabe sair. Você sabe, você consegue discernir isso. Você consegue discernir que você está lidando com ovelhas de um pastor, né? Com corações, com vidas. E às vezes tem pessoas que não têm essa noção por não ter uma convivência com a igreja. Uma crítica que eu faço a alguns pregadores, já que a gente está entrando nesse assunto, alguns pregadores postam assim, 30 agendas no dia, 32 agendas no mês, perdão, né? Eu disse no dia, mas no mês. É uma pessoa que não tem convivência eclesiástica, não tem convivência com a igreja, não tem pastor, não congrega, não toma ceia. Aí chega em qualquer igreja e faz bagunça. E deixa a bagunça lá para o pastor da igreja resolver. Então fica o conselho para quem está iniciando. Cole no seu pastor. Um dia eu escutei alguém falar isso. Cole no seu pastor. Sugue dele o máximo que você puder. No sentido de aprendizado, né? De experiência. Então, porque são pessoas que têm mais maturidade. Isso eu reconheço. Eu já posso ter vivido algumas coisas, apesar de ser novo, mas eu reconheço que eu não tenho a metade da maturidade e da vivência espiritual e eclesiástica que o meu pastor tem. Então, ele tem humildade para me dar oportunidade para trabalhar, né, como me enviou para lá. Algumas pessoas talvez tenham criticado a mim e a ele. Dizer assim, dois jovens, eu e Sara, nós éramos recém-casados, não tínhamos nem um ano de casado ainda. Algumas pessoas poderiam ter criticado, mas ele nos enviou, ele confiou em nós. Mas nós também conseguimos respeitar a autoridade dele e reconhecer que ele é a autoridade nisso. E devido a esse respeito, nós podemos crescer e aprender com quem já trilhou um caminho que nós estamos trilhando, né? Perfeito. E a submissão, ela é redoma de proteção, né? Se você não se submete, quem vai lhe abraçar nos momentos de dificuldade? Isso é muito importante para quem prega. Você precisa ouvir o pastor. Você precisa sentar para aprender, né? Aquela frase conhecida. Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Então a gente falou sobre essa questão dos obreiros mais velhos, olhar com um olhar não de desprezo, né? Sobre os mais jovens. Mas a gente tem uma dificuldade na nossa sociedade hoje. Os mais jovens não param para ouvir os mais velhos. A gente despreza completamente. Hoje em dia, a nossa geração de hoje, ela não é doutrinada com o exemplo dos mais velhos. Ela é doutrinada com aquilo que tem na rede social, com as ideologias. E poucos são os que param para ouvir. Você quer ter um ministério de sucesso? Pare para ouvir aqueles que vieram antes de você. Porque você é a sequência daqueles que vieram antes. Então, pare para ouvir, escute conselhos, peça direcionamento. Perfeito. Algumas pessoas jovens começam a pregar, estudar a Bíblia, faz um curso de teologia e às vezes já se acha gabaritado para chegar e desconstruir tudo aquilo que um obreiro que já tem seus 50, 60, 70 anos, né, construiu, aprendeu. Eu já tive discordâncias de obreiros mais velhos, de idade, em que quando ele falou, eu sabia que eu tinha um pensamento diferente, mas eu me calei. Porque foi algo que ele aprendeu durante tantos anos e questões secundárias. Porque nas questões primárias que são centrais no Evangelho, na teologia cristã ortodoxa, eles também concordam. Mas existem questões secundárias pela questão em relação ao conhecimento passado. Antes tudo tinha uma dificuldade maior. A questão teológica, antes os obreiros para faziam por correspondência, né, por correio, era difícil. Hoje nós temos a oportunidade de fazer em EAD, né, com bons professores, e nós devemos reconhecer isso, respeitar o conhecimento que eles tiveram, que foi passado, até porque nas coisas primárias nós concordamos. Pode existir coisas secundárias que nós aprendemos, algo diferente. Sempre teremos discordâncias. Onde houver ser humano vai ter discordância. Mas nós nunca podemos faltar com respeito com aqueles que são mais velhos. Porque eles têm muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. Aqueles que estão abertos a também aprender de um mais jovem, algo que esse mais jovem aprendeu, maravilha. Né? Mas se não está tão aberto, porque muitos são fechados verdadeiramente, tem assuntos que não vale a pena.
você discutir, brigar, né, até se ferir. Tem assuntos que não vale a pena. Eu me recordo de uma vez eu estava conversando com um obreiro bem das antigas, né, bem velho. E ele começou a questionar, dizer que coração, quando a Bíblia fala, é o coração de carne. Que é o coração de carne. A gente explicando, não, que é um termo, não é que a gente sente, os nossos pensamentos não estão no coração de carne e tal. Tentei explicar, mas aquilo não descia para ele, porque para ele coração era coração. Até que eu cheguei ao ponto que eu disse, não, tudo bem, maravilha. Isso interfere em quê na vida dele espiritual? Nada. Não vai diminuir a vida espiritual uma crença que ele aprendeu há muitos anos atrás, eu não tinha nem nascido, né? Então, não vai interferir. Se fosse uma questão crucial, tudo bem, vale a pena você discutir, você ir além, mas você ferir a pessoa, né? Ou às vezes até menosprezar por ele ter um conhecimento mais limitado, né? Porque foi o que foi a oportunidade que ele teve de conhecer, né? E não atualizar aquele pensamento. Né? Então eu percebo que essa via de mão dupla, o jovem tem que ser incentivado pelo mais velho, o mais velho tem que incentivar o jovem, mas o jovem também tem que sentar para ouvir e respeitar os mais velhos. Perfeito. E missões? Missões é a princesa dos meus olhos, como diz. Como começou essa chama por missões no seu coração? Como eu havia dito, Sara já tinha essa chamada missionária. Deus usou o pastor Edivaldo Filho. E algo muito importante a ser frisado, ser lembrado, é que ele falou assim, que ele mandou o pastor ficar de pé. Na época não era o pastor Júnior, era outro pastor. E ele disse assim, apontou para outro pastor e disse, ali é teu Paulo e você é Timóteo. Ninguém toca nele enquanto Deus não cumprir o que tem para cumprir na sua vida. E esse pastor, após essa profecia, logo ele foi mudado, né, da cidade. E eu fiquei sem entender, né, porque tamanha é a grandeza das revelações de Deus, que às vezes nós não compreendemos direito no início. Não que Deus é Deus de confusão. Você reconhece que é Deus falando por meio de uma pessoa, Deus usando a pessoa. Perdão. Mas eu fiquei sem entender, mas logo veio o pastor Júnior e eu compreendi que a profecia era em relação à figura do pastor, não o pastor que estava em si, mas a figura pastoral, e que se cumpriu por meio do pastor Júnior, que nos enviou para o campo missionário. Mas como foi isso de nos enviar para o campo missionário? Nós começamos a nos aproximar dele, ele é um pastor missionário, tem treinamento missionário. Nós fizemos um treinamento missionário com Jamile e Josh, eles estavam aqui. E aí o pastor queria levantar a CEMEADEC, que era a Secretaria de Missões e Evangelismo aqui em Coité. Nisso ele pediu indicação a Jamile de 3 pessoas para compor a secretaria. E Jamile indicou a mim, a Sara e a Maíra. E aí a gente foi se aproximando. E nisso, quando essa proposta chegou, eu pensei por um segundo em não aceitar, mas aí Sara olhou para mim e disse assim, Timóteo. Lembrou da profecia na hora. E aí nós começamos a trabalhar com a Secretaria de Missões. Foi nisso que o pastor tinha enviado o casal de missionários Arismário e Leandra para o campo missionário Lagoa do Alegre. E eles tinham um vínculo com Coité. Então nós já tínhamos esse vínculo com eles. Aí em 2000, e acho que no final de 2021, em dezembro, a gente foi lá fazer uma visita a eles, em Lagoa do Alegre. Visitamos, e eu costumo dizer que eu saí de lá com a visão que as pessoas têm quando vão nos visitar. Eu saí de lá pensando, rapaz, como é que eles vêm para um lugar desse? Meu Deus do céu, é muita coragem. Até que o Arismário, ele acabou descendo, não pôde ficar lá. Ele mesmo falou que era para o pastor providenciar um outro missionário, porque estava complicado para ele. E aí, Deus começou a tocar no meu coração. Começou a tocar no meu coração para aceitar essa proposta, né? O pastor falava, rapaz, nós estamos precisando de um missionário. E aquilo, meu coração, só dele falar isso, estamos precisando de um casal de missionário. Ele falava isso com a gente porque a gente fazia parte da Secretaria de Missões. Precisávamos providenciar um missionário para lá porque os irmãos estavam sem assistência. E aí meu coração ardia. E já o de Sara já se trancou durante esse período.
Ela Olha só. começou a comprar livros para vender, fazer livraria. E aí ela falou assim, rapaz, eu gastei já uns R$ 2.000 de investimento nos livros. Como é que a gente vai vender a tempo? E aquelas conversas, eu disse, não, mas Deus está tocando no meu coração. Aí eu comecei a orar, eu disse, Senhor, se for da tua vontade, abre o coração dela. E aí Deus abriu o coração dela, né? Ela disse que estava um dia num culto, na sede, e o pastor falou assim, no momento de oração, falou assim, convide Jesus para estar no seu lado. E ela disse que convidou Jesus para estar do lado dela. E ela disse que sentiu como que ela teve uma visão de Jesus ao lado dela, como uma árvore que protegia, que dava sombra, alimento. E ali o coração dela destravou, abriu. E numa madrugada a gente sentou para fazer conta, né? Disse assim, aqui eu trabalhava na prefeitura, disse assim, eu ganho assim, você ganha isso e tal, tem as nossas despesas, na época eu estava fazendo a faculdade, pagando a faculdade, isso. Lá vai ser, eu acho que vai ser assim. Quando fechava o cálculo, a conta não batia. Aí eu disse a ela, rapaz, nosso coração tá ardendo, fecha o caderno aí, não vou fazer conta mais não, eu vou dizer ao pastor que eu vou. E aí eu cheguei até o pastor e disse que iria, né? E no dia, eu não lembro o dia em si, mas em julho de 2022, nós chegamos em Lagoa do Alegre com o caminhão da abundância. Eu dirigindo o caminhão da abundância, né? Porque o motorista lá na chegada disse, tem coragem de dirigir? Aí eu terminei de chegar com o caminhão. E estamos lá já há uns 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses, por aí, né? Fazendo a obra de Deus, vivendo momentos ótimos, os momentos difíceis, porque vem, mas não é só dificuldade. Eu sempre digo que eu gosto de usar trocar a palavra dificuldade por desafio, porque dificuldade todos nós temos, né? O que difere é o tamanho do desafio de cada um, mas foi assim que começou essa chama missionária. E hoje, quando as pessoas vão em Lagoa do Alegre, elas saem dizendo, rapaz, como é que você vai para lá? Como é que você está no lugar daquele? Mas é porque Deus me chamou para aquele lugar. Enquanto era o chamado do outro obreiro estar lá, meu coração estava trancado, meus olhos estavam fechados. Mas quando chegou a minha vez, antes de eu ir definitivamente, eu fui um mês antes para ser apresentado para alguns irmãos lá. E quando eu cheguei em Coité, eu ainda trabalhava na prefeitura. E quando eu estava entrando no portão do meu setor, que eu trabalhava, meu coração estava trancado. Eu queria estar entrando em Lagoa do Alegre. Eu cheguei para o meu chefe e eu disse a ele, me exonere. Pelo amor de Deus, me exonere. Ele disse, eu nunca vi ninguém pedir para ser exonerado. Eu disse, eu quero ser exonerado. Eu não quero mais ficar em Coité. Eu quero ir para Lagoa do Alegre. Meu coração está lá. Então é Deus quem move o coração do missionário e faz arder essa chama. É algo inexplicável. Se você me perguntar de onde vem, de Deus, né? Sem dúvida, é perceptível isso. Inclusive, eu quero até recordar. Acredito que você esteja lembrando. Você lembra, mas se não lembrar, eu vou recordar aqui. É nítido ver, Eliseu, como Deus tem abençoado vocês e como Deus tem honrado, né? Hoje vocês são referência para nós. Sempre que a gente, no último podcast mesmo, que a gente chamou Elisama, que também é uma missionária, fala sobre vocês. Vocês são referência para muitos jovens. Eu tenho certeza que Deus tem tocado em muitos corações, muitos jovens, por conta de vocês. Então, assim, saiba que nós nos espelhamos em vocês, nos inspiramos em vocês. E eu me lembro de um dia, um culto na subsede, que Sara estava tocando violino. E você, se eu não me engano, estava tocando violão. Tocando violão. Eu acho que eu lembrei. Você lembra desse dia? E eu lembro que a irmã Daiane olhou para vocês e disse assim, Deus vai honrar vocês aqui na cidade. Eu nunca me esqueci disso. E como é bom ver que Deus é fiel naquilo que Ele promete e que Ele cumpre. E isso nos enche de esperança. Verdade. Né? Olhar para vocês é ter a certeza de um Deus que trabalha, de um Deus que cuida, de um Deus que confirma. Então, olhando o testemunho de vocês, isso enche meu coração de fé. Porque o Deus que está com vocês também estará comigo, estará com a minha família. Porque é muito bom ver esse exemplo. Então, conte para nós. Você lembrava desse dia? Lembrava. Quando você começou a contar, eu recordei, né? Eu lembro que ela até falou assim, que Deus usaria Sara para restaurar muitas mulheres, me usaria para restaurar muitos homens, né? Muitos homens que estariam com o coração feridos, distante de Deus, e Deus nos usaria. Então foi algo muito profético. Isso mostra que Deus é um Deus que fala.
e que fala para cumprir, né? Sim. Ele não é um Deus que mudou. Hebreus diz que ele é o mesmo. O autor dos Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Né? O mesmo Deus de Atos 2, que batizava no Espírito Santo, né? Que salvava, curava, usava em profecia, né? Em revelação. O mesmo, ele não mudou, ele continua a usar os seus servos. Isso, e ele coloca pessoas em nossas vidas. Então, recebendo o Alisson aqui, né? Que é um privilégio para nós. Olha só que bênção aqui. O privilégio é todo meu. No nosso podcast, A Luz da Bíblia. Você é amigo de Eliseu. Conte-nos como começou essa amizade, quanto tempo, né? Conte-nos as experiências. Isso é algo até interessante que você estava citando aqui agora, como através dessa profecia percebeu-se que o casal Eliseu e Sara, eles seriam honrados dentro da cidade de Coité. E eu acrescento mais, não só em Coité, mas também em toda a região do extremo norte. Eu sou do extremo norte, da cidade de Remanso, fica a 94 quilômetros de Lagoa do Alegre, que é o campo missionário onde eles ficam. E todos os jovens da região se inspiram também na história deles. Eu tomo isso por mim. Eu tenho 20 anos, sou um jovem, e eu sou extremamente inspirado pela obra missionária que tem sido realizada através de Eliseu e Sara, naquela região. A gente se conheceu de uma forma interessante. O meu pastor Jaconias, da cidade de Remanso, ele havia convidado o casal, o presbítero missionário Eliseu e a irmã Sara, para fazer um simpósio de missões. Foi. E aí eles foram falar sobre missões. Aquele foi o nosso primeiro contato a princípio. Depois dessa agenda, desse dia que ele foi em Remanso, alguns meses depois ele foi convidado para estar ministrando no congresso de jovens, que foi quando a gente começou a ter um relacionamento maior, né? Que a gente começou a conversar, se conhecer. E meu pai, que é o presbítero da igreja, Lagoa da Alegre estava necessitando fazer uma construção de uma caixa d'água na casa pastoral, e meu pai se dispôs a ir construir a caixa d'água, o alicerce da caixa d'água, né, todo o suporte. E nesse dia eu fui com meu pai ajudar ele, como ajudante de pedreiro. Não sou pedreiro, mas meu pai estava lá e eu estava indo ajudar. E nesse dia, foram 2 dias, né, naquela obra, conversando com Eliseu e Sara, e isso, com ele contando as experiências que ele teve até chegar ao campo missionário, toda a trajetória, como era a obra ali, e dentre outras experiências, a gente foi estreitando um pouco o laço de amizade. E ele me falou sobre o CTM, que é o Centro de Treinamento de Missões, que o pastor Júnior ele faz na cidade de perto de Iambupe, se não me engano. E ele me convidou, a gente deu certo para ir, eu fui, e essa chama missionária acabou me alcançando nesse treinamento, que é algo extraordinário, assim, de Deus. E aí depois disso a gente voltou, e aí de vez em quando eu vou lá em Lagoa da Alegre dar um apoio, uma força. No que precisar, no que for preciso, a gente está lá para ajudar. E assim a gente foi construindo essa amizade até o dia de hoje. Isso é perfeito, porque a chama missionária que estava no coração do pastor Júnior, através do CTM, me tocou. Aí de mim, eu só toquei no assunto com ele. Aí ele foi também para o treinamento, ficou queimando, né? Pela chama missionária, e já está também passando para outras pessoas que escutam ele falar sobre o treinamento lá na região, outras pessoas que também estão desejando vir para o treinamento. A chama missionária é algo que parece que vai passando de um para o outro, né? Quando você senta para falar de missões, porque é a essência da igreja ser missionária. É a essência. Se a igreja ela não tem uma chama missionária, tem alguma coisa de errado, porque é a essência. Eu costumo dizer, quando eu ministro sobre missões, que Deus não só tem um chamado, Deus não só tem uma missão para a igreja, vai muito além. Deus tem uma igreja para a sua missão. Porque a missão, e aí entra um termo teológico, né, que é a Missio Dei, que é a missão de Deus. A missão não é minha. A missão, antes de ser minha, é de Deus. Deus me tem para a sua missão. Deus tem a igreja para cumprir o propósito dele aqui na terra. Então, se nós nos distanciamos desse propósito, que igreja nós estamos sendo? A igreja está aqui para cumprir um propósito, uma chamada missionária descrita em diversos textos da Bíblia, Marcos 16,15, que é textuário das missões, usadas em todos os cultos de missões, Mateus 28, né, que vai falar sobre a grande comissão para fazer discípulos,
né? E ali eu aprendo que a chamada missionária, a obra missionária, está condicionada ao poder de Cristo, pois ele disse que foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, né? Então ele gera uma conexão com os dois versículos, portanto, vão, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Então a obra missionária, o fazer discípulos, está condicionado ao poder de Deus, ao poder de Jesus. Eu não posso duvidar nunca do poder e da eficácia da obra missionária, porque se eu duvidar da eficácia da obra missionária, eu estou duvidando do poder de Deus, que é a condicional para a missão de Deus. Então essa missão é de Jesus, e a igreja é agente de Deus na terra, é escolhida por Deus para exercer essa missão que é dele, né? Foi Deus, sempre parte dele, né? João 3,16, né? Que todo cristão, todo bom cristão conhece, porque Deus amou o mundo, foi ele que amou e enviou seu filho ao mundo, né? O próprio termo enviar tem uma conotação com missões, porque missões é envio, né? E Deus enviou seu filho ao mundo. Então a primeira agência missionária foi o céu, o primeiro missionário e o melhor de todos foi Jesus Cristo, que veio até a essa terra. Então a chama missionária é algo que toca, né, em cada um que escuta. Verdade. Vocês falaram sobre o treinamento, né, que tem no Pastor Júnior. Fala um pouco mais sobre esse treinamento, porque assim, Danilo participou, meu esposo. Também. Acho que juntamente com vocês. Primeira vez que eu fui foi com ele também. Sim. E assim, quando meu esposo chegou do treinamento, era algo perceptível no semblante dele. É como se não fosse a mesma pessoa. É como se alguém novo tivesse chegado ali. E foi uma experiência que, para mim, como esposa, né, e depois daquele dia, eu posso ter certeza que a chama de Deus no coração do meu esposo, que já era algo que Deus confirmava há tanto tempo, foi que ele se sentiu mais sensível através desse treinamento. Que, inclusive, hoje nós temos, né, tem o comando aqui. Aqui, o treinamento aqui em Coité. O treinamento aqui em Conceição do Coité. Inclusive, a gente pode marcar para convidar todo o comando aqui para participar. Perfeito, rapaz. A gente aperta aqui os lugarzinhos para todo mundo caber dentro da câmera, porque é muito bom. É um trabalho excelente. Então, fale um pouco sobre o treinamento lá e sobre a experiência aqui também em Coité. O treinamento, ele é um divisor de águas para quem vai. Porque é um momento em que você se desprende de tudo. O treinamento é em regime de internato e principalmente que foi o divisor de águas para nós, que foi o que nós chamamos lá de rally missionário, porque o treinamento do pastor lá, ele tem 3 fases. A primeira fase é a bereana, uma fase teórica de estudo da palavra. A segunda fase já é o rally missionário, que é no meio do mato, né? E a terceira fase é a fase de prática, né? É a praxis, é a plantação de igreja. Mas falando sobre o rally missionário, nós vamos para o meio do mato, né? Uma roça, e lá em um regime um tanto militar, né? O sistema é mais militar para treinar a questão de submissão, que é algo que falta muito entre alguns obreiros, e lá nós somos treinados a isso, a questão de submissão, de respeito. E é um local que você não está usando celular, você não pode usar celular, você dorme em rede, no meio do mato, só você, seus amigos e Deus e a natureza, né? né? Então você se desliga de tudo. Quando no treinamento eu digo assim com as pessoas, aqui nós não temos tempo nem de pensar em pecado, né? O esforço físico, psicológico, porque mesmo estando no mato nós lidamos com a Bíblia, somos ministrados por pessoas experientes que treinam lá o comando, chama de comando, né? Que nos conduz por meio das trilhas durante o dia, e durante as trilhas eles vão ministrando a nós a palavra de Deus, e Deus vai se utilizando de algumas ilustrações, de exemplos durante a trilha para tratar com cada um de nós. Nós já vimos lá, apesar de tem pouco tempo que eu conheço o treinamento, mas nesse pouco tempo que eu conheço, nós vimos lá Deus operar milagres, transformar pessoas de uma maneira assim extraordinária. E aí talvez você me pergunte, por que lá? Por que acontece lá? É porque lá a dedicação para Deus é exclusiva. É o dia todo. Você vai participar do treinamento.
você lá vários dias dormindo sem... Você não toma banho, né? Mas banho é por uma fase opção, de mas treinamento. não é regra, né? Isso, é uma opção, mas não é regra. E depois eu posso contar um testemunho que isso me serviu bastante na prática missionária, na vivência missionária lá em Lagoa do Alegre. Então você está desprendido de toda e qualquer vaidade, você não leva nenhum doce, nada de comer, só alguns que levam escondido, né? Danilo tá ali nos bastidores, e ele sabe de alguns que levaram contrabando, chama de contrabando, porque não pode, a pessoa levou sem poder. Então, não quer dizer que você não se alimenta, e se alimenta muito bem, mas você, para se alimentar, você depende da organização do evento, do trabalho, né? Do treinamento. Então, o que é isso? Já treina em você a dependência. Essa questão do banho, eu estava, quando nós chegamos em Lagoa do Alegre, indo para lá, o missionário que estava, ele falou conosco assim, tem a moto aí para vocês trabalhar, era uma moto bem antiga, uma XLR 125, 1997. E ele falou, agora sim, nós vamos de ônibus para a cidade. Como lá fica distante da cidade, é um povoado que fica a 96 quilômetros da cidade, né, de Casa Nova, e 90 e pouco lá de Remanso. Então vocês vão de ônibus, só que vocês vão preparado, é bom vocês ir preparado, porque o ônibus vai 3 vezes na semana. Às vezes a gente precisa ficar 2, 3 dias na casa de um irmão lá. Aí eu pensei comigo assim, eu não quero ficar na casa dos outros, não, eu não quero dar trabalho aos outros. Fiquei, comigo, não sei se foi soberbo, o que é que foi, mas pensei nisso. Aí fui pra lá, peguei a moto, fui ajeitar a moto, disse, eu vou ir mais Sara de moto. É 97, mas dá pra ir, né? De moto. Ajeitei a moto, quando vou sair, a moto deu problema. Tive que ficar na cidade e dormir na casa de um irmão lá que nos cedeu, deixou a gente dormir na casa dele lá e nos ajuda bastante. O irmão Carlinhos, se estiver assistindo, o senhor, a irmã Belivan, a família toda, um abraço, né? Então, mas antes eu não conhecia eles e eu não queria incomodá-los, né? Dar trabalho a eles. Mas a moto deu problema. E aí a gente teve que ficar lá, mas como eu achava que daria para voltar para casa, ele não levou roupa, não levou nada, mas tinha como tomar banho. E naquele dia eu lembrei do treinamento. Eu disse, rapaz, se no treinamento a gente ficou 2, 3 dias ou mais sem nem poder tomar banho, quanto mais aqui que eu vou poder tomar banho só pela mesma roupa que eu vou ter que vestir. Então aquilo para mim já era tranquilo. Então no treinamento lhe leva ao extremo em casos que você vai viver na prática, no exercício missionário, o próprio nome já diz, né? Um treinamento, no trabalho, da obra, em que você vai dizer, não, isso aqui eu já vivi em uma escala bem alta. Nível então, hard, né? Nível hard, então com pessoas cobrando ainda, então é um divisor de água. Isso eu estou falando um quesito mais material, mas em sentido espiritual, é algo extraordinário. Divisor de águas mesmo. É necessário lembrar aqui algumas experiências que nós tivemos de pessoas que tinham traumas profundos que foram curados por participarem desse treinamento, porque existe toda uma parte espiritual de tratamento emocional, de libertação. Então é algo extraordinário, você sai de lá com uma outra visão, com uma outra percepção acerca da obra missionária e acerca da obra eclesiástica dentro da igreja. Então, a partir do momento que você sai de lá, você chega na sua igreja, na sua congregação, na sede onde você congrega, se você serve a Deus ali com algum cargo, de alguma forma, você tem um outro olhar para alguns desafios que encontra dentro da igreja. Você vê aquela irmã que dá problema. Quando você passa pelo treinamento, você tem outra visão, algo está acontecendo ali. Pode ser algo espiritual, pode ser algo emocional, um trauma que essa pessoa viveu durante a vida. E tudo isso é tratado no treinamento. Existem pessoas que vão para o treinamento com traumas que são curadas ali dentro. E a gente pode observar vários casos desse tipo. E interessante citar que quem vai para ser treinado é treinado lá como um líder, como um pastor, né? Ele enfrenta responsabilidades lá, claro, em um treinamento, mas responsabilidades que costumeiramente quem tem é um pastor, é um líder. Sim. Então, por mais que a pessoa não seja um pastor, um líder, lá ele vai sentir na pele o que sente um líder.
Lá ele vai sentir na pele o que sente um pastor. Então tem pessoas que não respeitavam pastores e quando foi para lá voltou transformado, obediente, Sentiu na pele, porque sentiu na pele a carga, o peso da chamada. É um lugar de forjar caráter. Isso. Como o ferro afia o ferro, né? Um afia o outro, como diz, acho que é em Provérbios, algo assim, que fala, o Eclesiastes. E é necessário também frisar, eu não poderia deixar de frisar isso, que lá é um local de preparo de obreiros. Então vai se treinar obreiros para celebrar algumas cerimônias, como casamento, cerimônias fúnebres, e isso é muito importante para alguém que está no campo missionário, né? Um obreiro, um pastor, um presbítero, alguém que lida com a obra. Já citando o de Coité, porque quando nessa primeira turma que foi daqui de Coité, que foi eu, Danilo, Pio, Diego, acho que Pretinho, nós fomos para aprender, para trazer algo semelhante aqui para Coité. E aqui em Coité nós fizemos o acampamento missional. Já era algo mais reduzido, era só o acampamento, com uma visão mais na área do evangelismo, né? Lá era mais em questão de treinamento de líderes, liderança, né? Aqui é por isso que chamava Rally de Liderança lá. Aqui é acampamento missional. Era um treinamento na área do evangelismo explosivo, treinando jovens, líderes também, quem quisesse participar e tivesse perfeita comunhão com a igreja, para treiná-los para fazer evangelismo. E no primeiro, a primeiro que a gente fez aqui foi algo, apesar de nós iniciantes, né? Nós aprendemos lá e viemos copiar e trazer e colar aqui, né? Mas a turma que foi formada ganhou muita alma para Jesus. Inclusive, hoje nós temos uma congregação, né? Fruto disso aí. Fruto do acampamento missional. Se eu não me engano, é Domingos? Eu acho que é Domingos. Que está lá o irmão Gilberto, né? Como dirigente. Isso. Pode continuar. No segundo também, eu já não estava aqui. Eu já estava lá em Lagoa do Alegre. Mas eu estava acompanhando tudo. E aí eu lembro que acho que ganharam na prática, porque vão sexta-feira para o local do acampamento, ficam lá, dormem, fica o sábado todo, no domingo volta e vai para um povoado onde não tem igreja para a prática. E nessa prática eu me lembro que colocaram no grupo que tinham ganhado 29 almas para Jesus. Mas quando foi à noite, esse número subiu para 30, porque teve uma irmã que quando chegou em casa para se vestir, tomar banho, se arrumar para ir para a igreja, ela aplicou o evangelismo explosivo, né? Que depois a gente pode explicar aqui, falar sobre o evangelismo explosivo, né? Aplicou falando de Jesus para o avô dela, e o avô dela aceitou Jesus. Então 30 almas em um dia que aceitou Jesus. Pode falar um pouco sobre o evangelismo explosivo? Pode, ficar à vontade. O evangelismo explosivo é, digamos, a gente pode usar a palavra um método, né? Mas não é um método pelo método. É um método da Bíblia, de falar de Jesus. É uma sistematização da palavra de Deus, dos temas centrais do evangelho, que é graça, homem, Deus, Jesus e fé. É você se utilizar desses pontos centrais para apresentar a mensagem do evangelho para uma pessoa, né? Para que ele aceite a Jesus de forma consciente daquilo que ele está aceitando. E nós usamos sempre como exemplo para que as pessoas decorem os dedos da mão, né? A graça é o legal, que é o presente de Deus, né, para nós, porque a salvação não é por meio das obras, é por meio da graça de Deus, né? O homem é o dedo apontador, que é o que aponta, o que depois da graça nós falamos do homem, para mostrar que embora seja pela graça, e é pela graça, porque o homem não fez nada para merecer, muito pelo contrário, né? O homem, ele merece o inferno por conta do pecado. Aí nós chegamos em Deus, o dedo que é o maior de todos, né? Aquele que está no centro, porque Deus, ele é um justo juiz, por isso que ele condenou, ele condenou a humanidade, porque a humanidade não pecou contra o diabo, a humanidade pecou contra Deus, né? Então, e Deus, como justo juiz, tinha que condenar essa humanidade. Porém, ele também era um pai misericordioso. Como justo juiz, ele decreta a sentença, e como um pai misericordioso que ele perdoou, né? Ele assumiu essa sentença que ele decretou, né? Que era a condenação à morte. E aí vem Jesus,
que é o dedo que está ao lado do maior de todos. Aliança. É o dedo da aliança, que é o dedo também que está à direita de Deus o Pai, que é Jesus Cristo. Nós usamos o dedo para exemplificar, né? Para ilustrar. Uma forma Jesus- de decorar também. Isso, uma Exatamente. forma de facilita a decoração. Então Jesus é aquele que veio assumir o nosso lugar. E aí nós concluímos o Evangelho Explosivo com a fé. Aí usamos o dedo midinho, que é o Que é o menor, menor, o grão de mostarda, né? Para falar sobre a fé, que a fé é o meio, é através dela que nós aceitamos, recebemos, como está em Efésios 2:8, que a salvação é pela graça, por meio da fé, ou através da fé. Então perceba que não é um método, uma metodologia de homens, não é engessar, mas é dar um padrão daquilo que é necessário ser falado para que a pessoa compreenda, para que a pessoa aceite a mensagem do Evangelho. Sempre aí também entra as formas, nós treinamos as pessoas na abordagem, como abordar as pessoas, porque não é só você chegar para alguém, como está ele aqui, e dizer assim, ó, a graça e tal e tal. Não, você tem uma forma, geralmente existem algumas perguntas que nós ensinamos, que são perguntas de diagnóstico. Você chega, cumprimenta a pessoa e você começa a conversar, puxa o assunto de Deus, de Bíblia, e você pergunta se você morresse hoje. Você pode ir direto ou não, né? Você pode chegar e dizer, ó, nós sabemos que a morte está aí para todos nós. Sim. Né? Se nós deitássemos para dormir e não acordássemos, onde acordaríamos? Isso é algo a se pensar. Né? Algumas pessoas vão dizer, acordaria com Deus. Outros, não sei onde eu acordaria. Aí você puxa a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Digamos que você acordaria diante de Deus. E Deus lhe perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no céu? Muitas pessoas, e pasmem, até pessoas crentes, Sim. isso é duro de ser falado, mas até pessoas crentes atribuiriam a causa, ou o dever de entrar no céu às suas obras. As obras. Porque eu sou bom, porque eu pratiquei algo bom. E quando as pessoas falam isso, aí é o momento de você falar da graça. Porque não é pelas obras. As obras são resultados. Mas eu costumo dizer, uma palavra um tanto dura, mas é a realidade, que de gente boa o inferno está cheio. Não é a nossa bondade, é a graça que leva para o céu. Pode ir, fica à vontade. Seguindo o viés aqui que ele falou sobre o evangelismo inclusivo, após você evangelizar uma pessoa e por acaso essa pessoa aceitar Jesus, a gente entra na outra parte do treinamento, que é o discipulado, que aí a gente faz o discipulado dinâmico, que é o fato de você acompanhar, criar um relacionamento, um vínculo com aquela pessoa que você ganhou para Jesus, porque infelizmente é algo que acontece muito no meio da igreja hoje, de a gente conseguir ganhar pessoas para Cristo, mas elas não permanecerem firmes na trajetória, na caminhada. Isso. Talvez por uma falta de acompanhamento, ou até mesmo por uma falta de cuidado em saber como é que está essa pessoa depois de aceitar a Cristo. Muitos de nós não sabemos nem o nome daqueles que aceitam a Jesus. Quantos aceitam a Jesus e você conhece o nome daquela pessoa? Quantos você já mandou mensagem perguntando se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda, se precisa de aconselhar em alguma coisa? Porque para aquela pessoa ela vai enfrentar vários desafios. Ela vai chegar em casa, ela vai ter que desafiar a família. Agora eu sou crente. Como é que ela vai se posicionar diante da família? Então muitos acabam aceitando a Jesus ali no calor do momento, mas quando chegam em casa e percebem as primeiras barreiras de dificuldade, impostas até mesmo pelo inimigo, elas não conseguem resistir, não conseguem vencer. E o discipulado entra exatamente aí. É esse acompanhamento, esse relacionamento entre o discipulador e o discípulo. E nós temos que entender isso, que nós somos discípulos e discipuladores. Esse é algo que uma natureza que a gente tem que manter sempre em mente, de que sempre vamos aprender e a gente não é burro, digamos assim, o suficiente para não ensinar nada. Então sempre temos algo para dar e sempre temos algo para receber, para aprender de alguém na qual está à nossa frente, né? A nossa liderança, o nosso pastor, o nosso líder espiritual sempre tem algo para nos dar. E a gente, como crentes em Cristo, obedientes à palavra de Deus, devemos dar continuidade, dar prosseguimento. E aí entra o discipulado dinâmico, que é algo que deve ser mais difundido a cada dia mais dentro da igreja. Algo que tem que ser perdido. Quando você sai do treinamento, você sai incendiado. Você chega na sua igreja com a vontade de fazer, pôr em prática. E foi algo que aconteceu quando eu voltei do treinamento, chegando na minha cidade natal. A primeira coisa que a gente fez foi abrir um grupo de discipulado, com os crentes mesmo. Porque a gente tem essa ideia de que
só quem tem que passar por um discipulado são os novos convertidos. Não, nós somos eternos discípulos, então devemos sempre estar em discipulado, aprendendo algo e repassando isso que nós aprendemos. Então foi a primeira coisa que a gente fez, foi abrir um grupo de discipulado com um grupo de jovens lá da cidade e propagar todo o conhecimento que eu tinha adquirido para eles e assim por diante, isso crescendo exponencialmente, né? Seria isso. Esse trabalho tem sido excelente, tem trazido muitos frutos. Inclusive, o método é muito importante, porque assim, quando você vai evangelizar uma pessoa, você tem conhecimento da Bíblia, mas você não sabe o que trazer naquele momento. O método já te dá uma consciência do que falar e a sequência, né? Exatamente. E te dá ali aquela atenção para você não perder os pontos e ir até o final, né? E também para você não ser levado pela pessoa que você está evangelizando e acabar sendo evangelizado, né? Você vai evangelizar uma pessoa e quando nós vamos evangelizar, nós não sabemos a pessoa que estamos lidando, né? A não ser que estejamos evangelizando alguém que já conhecemos, mas você vai fazer um evangelismo pessoal na rua, uma pessoa que você aborda e você não o conhece. Você não sabe a sua crença, a sua fé. Então você tem que ter um método, você tem que saber como abordá-lo para identificar qual é a fé dele e saber conduzir a conversa, para você não ser conduzido. Porque às vezes o próprio inimigo, o diabo, que é quem menos quer que você evangelize, ele pode usar a pessoa para tentar lhe tirar do rumo. E no treinamento nós fazemos isso. No treinamento não é só teórico, no treinamento nós levamos as pessoas a praticar. Nós ensinamos a pessoa e colocamos aquela pessoa para nos evangelizar, né? E aí a gente faz o papel de quem está sendo evangelizado. E é uma surpresa, porque às vezes a gente finge ser uma pessoa de uma crença ou de outra, ou alguém que não tem crença nenhuma, né? E um princípio muito interessante é você não se deixar ser levado. Faça o que você foi para fazer, né? Você foi para apresentar a mensagem do Evangelho, apresentar a graça, falar que o homem é pecador, que Deus veio por meio de Jesus Cristo, morreu na cruz para nos salvar e basta nós crermos na mensagem do Evangelho e aceitarmos a Ele como o único, suficiente Senhor e Salvador da vida. Então, se você for entrar no debate, né, de uma pessoa que está provocando, claro, se é um momento em que você está sentando para estudar com essa pessoa, tudo bem. Mas você está numa fila do banco e alguém puxou assunto com você, ou você está caminhando na rua, alguém puxou um assunto e você tem essa oportunidade de entrar com a mensagem do Evangelho. Não é um momento de debate, é um momento de você apresentar o Evangelho, né? E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Então, esse treinamento ajuda muito nisso, para que a pessoa tenha foco, né? Porque muitas das vezes, as pessoas se perdem, não tem foco na hora de apresentar o Evangelho para alguém. A pessoa puxa um assunto, sei lá, qualquer e consegue tirar a pessoa do foco em que ela estava. E aí pensa que não, ela está falando há meia hora e não fala nada do Evangelho. E o interessante desse método também é que ele é bem adaptável, bem maleável. Então, do tempo que você tiver para discorrer sobre aqueles pontos, você consegue 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Ele é fácil de você adaptar ele ao tempo que você tem disponível com aquela pessoa em específico. Isso. Dá para falar de 1 minuto a meia hora sobre evangelismo explosivo. Depende do discorrer, né? Para quem prega, é muito interessante aprender o evangelismo explosivo, porque você pode aplicar em suas mensagens e pode utilizar o evangelismo explosivo para apelo. Grandes pregadores como Billy Graham, que ganhou muitas almas para Jesus, ele dava muita ênfase ao momento do apelo, a se direcionar às pessoas. Traziam mensagens que era explicitamente do Evangelho, né? Porque se você vai pregar para alguém com conteúdo evangelístico, não tem por que você ficar falando lá de Noé, de Jonas. Tudo é a Bíblia, você tem que falar da Bíblia. Mas existe uma mensagem para cada momento, né? Então, o evangelismo explosivo ajuda bastante quem prega a ter foco na mensagem central do Evangelho da Salvação. Eu pedi até para Danilo pegar aqueles materiais. Sim. O que fala sobre evangelismo explosivo, a gente não tem não, né? Temos. Traz aí pra gente Esse apresentar. aí eu pedi a decisão. Você falou sobre a questão do apelo, Do apelo. né? E aí esse livro, Ouse
pedir uma decisão. Ele fala que assim como você se dedica tempo para preparar a pregação, você também tem que se dedicar para preparar o apelo da atenção também, nesse momento que às vezes a gente se passa, né? E despreza, né? Isso. E o método O Evangelismo Explosivo. Esse é tá o livro. nesse livro aqui, Evangelismo Explosivo. Ele tem muitos anos, né? Esse livro. Tem, já é um livro antigo. Eu não fiz... publica mais, né? Uma pena. Isso, olha, gente, para você que deseja aprender mais, compre esse Existe livro. o site do Evangelismo Explosivo, eles também dão treinamentos, né? É bom frisar que o nosso treinamento, nós utilizamos do modelo, mas o nosso treinamento não é o treinamento oficial do Evangelismo Explosivo. Isso. Existe o treinamento oficial do Evangelismo Explosivo. Nós aprendemos o método e passamos o método para as pessoas que queiram aprender, né? Mas comprem o livro, que é maravilhoso. Muito bom. Inclusive, Ajuda muitas formas de abordagem em diferentes Sim. tempos. é maravilhoso. Eu não participei do acampamento missional, mas teve o treinamento do Evangelismo Explosivo, inclusive com o tio Kleber, né? Sim. Que é o pastor Kleber, lá de Valente, e a gente carinhosamente chama tio Kleber. Foi quem nos apresentou, né? O Evangelismo. Isso, foi ele quem nos apresentou e eu fiz um treinamento com ele na teoria e depois na prática. A gente foi pra feira, numa sexta-feira lá, que tem feira livre em nossa cidade. E foi assim uma experiência maravilhosa. Inclusive, em alguns momentos eu aplico ao final do sermão, né, da pregação. Então, maravilhoso. O Evangelismo Explosivo, vou lançar uma frase aqui, talvez dá até para botar de título de corte, para ver se chama Olha atenção. só, tá Ó, vendo? Quando você lê ou ouve sobre o Evangelismo Explosivo, você vira um caçador de almas. Ó, caçador de almas. Só vai entender quem voltar atrás e... Assista o episódio completo para você entender. Você vai entender, porque você fica apaixonado por almas, né? Olha só, meu esposo já trouxe aqui, né, para fazer a merchan. Você também que deseja adquirir um dos nossos livros, Gerando Milagres pelo Poder da Fé e Chamada Genuína. Inclusive, Eliseu, vocês fazem parte disso tudo, né? Pode ter certeza disso. Nós direcionamos a venda desses livros, nos últimos exemplares que nós temos, para nos auxiliar. Nós vamos fechar o contrato agora, em janeiro, com um novo livro. Vem um novo livro aí, olha aí, já é um spoiler para você. Então, ore pelo nosso ministério, se você deseja também adquirir, só é nos procurar nas redes sociais, falar lá no direct que a gente envia para todo o Brasil. Pois bem, daqui uns dias nós estaremos aqui também com Sara anunciando o livro dela, em nome de Jesus, né? A esposa de Eliseu também é escritora. Sara é uma bênção. Esses meninos são uma bênção, né? E se inspire neles. A gente tem tanta carência hoje de pessoas que a gente pode confiar mesmo, né? E se inspirar. Quantos que tem tantos seguidores aí, mas não tem nada a acrescentar. Só desvirtuam da verdade do Evangelho. Procure pessoas que vivem a palavra de Deus para se inspirar. E que tarde maravilhosa. Que tarde abençoada. E aí eu quero pedir para que Eliseu e Alisson traga as considerações finais. Amém. Eu agradeço, né, pelo... Mas antes, Sim, rapidamente, eu não vontade. posso deixar de falar. A gente não falou muito sobre a obra lá em Lagoa do Alegre. Sim. Mas, pessoal, Eliseu agora está na construção, né, do templo. Eliseu, fala mais sobre isso. Nós estamos em fase de construção do templo em Lagoa do Alegre por algumas necessidades, alguns desafios. Nós conseguimos lá, quando chegamos, um pontinho pequeno emprestado para fazer um ponto de pregação. Só que uma dificuldade que nós enfrentamos é em relação à poluição sonora. Lá tem muito barulho, carro de som. Eu estava mostrando um vídeo hoje a um pessoal, acho que a Alisson estava perto também, que eu gravei lá em um dia de culto, não durante o culto, mas para mostrar como que ligam 2, 3 carros de som na mesma rua, cada um com um som diferente, não dá para cultuar. Às vezes a gente vai para a igreja e tem que sair e ir para casa e cultuar em casa. Às vezes a gente pede para baixar o som, eu peço, com educação, claro, mas as pessoas bebendo, né? E eu quero crer que eles esqueçam, né? Que eles esquecem e não que é só para provocar. Eu acho que é porque esquece, porque tá bebendo, eles abaixam, sim, mas com 15 minutos de culto já tá alto também, né? Eu acho que é por esquecimento. Quero crer que sim, né? Eu sei que para a realidade de algumas pessoas que moram na cidade, dizem assim, não, é só ligar para a polícia.
porque tem lei que nos assegura a liberdade de nosso culto e a proteção do ambiente de culto. Mas lá, gente, nós estamos a 96 quilômetros da cidade. O município de Casa Nova tem 9.000 quilômetros quadrados. Né? É uma cidade com uma quantidade de habitantes semelhante a Coité, cerca de 70 mil habitantes. Mas Coité, o município, tem 1.000 quilômetros quadrados. Então, em território, é 9 vezes maior do que o município de Conceição do Coité. Então, tudo é muito distante. Nós estamos a 96 quilômetros da sede do município. Então, daqui que você ligue para a polícia, eles vão chegar lá, nem vão, né? Devido à distância, não vai lá para abaixar um som. E também nós não queremos confusão com as pessoas. Então, nós conseguimos já comprar um terreno um pouco mais distante da praça principal para construir o templo. Um outro fator determinante para a construção do templo é que o evangelho já vem sendo pregado lá na região há muito tempo. E as pessoas estão desacreditadas do evangelho, da igreja, sim, porque entra um obreiro, sai obreiro, entra um missionário, sai missionário, e ali os irmãos ficam meio que desacreditados. Será que vai ser mesmo? Será que vai ter a igreja agora, de verdade? Quando a gente vem para cá, os irmãos ficam com medo, perguntam, vocês voltam mesmo, né? Vocês vão voltar. Então não tem aquela certeza da permanência, da consolidação, como é? Esqueci, isso, gente, mas me ajuda. De consolidar o trabalho, né? Tá certo, né? Tá. Então, não tem essa certeza que o templo vai trazer. É uma demarcação geográfica e também no mundo algo espiritual, visível, né? algo Também. Visível, deles ter a garantia de sim, dizer assim, não, ali é a minha igreja, exatamente, é a nossa igreja. Pertencimento. Um senso de pertencimento, de identidade, né, da igreja. E também isso em relação aos crentes. Aos descrentes, tem aquela vanglória de dizer, não, aqui igreja não fica, né? Mas o diabo perdeu mais uma vez, que a igreja chegou para ficar e vai ficar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, você que deseja contribuir, orando e também ofertando, eu posso citar aqui o canal do claro, YouTube, que nós temos, claro, o canal no sim, YouTube, Eliseu sigam e Sara, lá, gente, Eliseu e Sara, uma família na missão. Porque esse canal, lá nós estamos postando atualizações acerca da construção. Lá nós disponibilizamos do Pix, para quem quiser ofertar. Esse Pix que está disponível lá no canal é um Pix exclusivamente para a construção. Todo valor que cair lá, que é adelagodoalegre@gmail.com, mas você pode confirmar lá no outro canal, porque exclusivamente, tudo que cair lá vai para a construção do templo. Sim. Nós já conseguimos, um irmão ofertou o trabalho dele, ele é engenheiro, fez toda a planta, a gente vai estar postando também lá no canal, o diário de obra, e nos siga lá e você vai conhecer um pouco mais do trabalho, da realidade lá. E se quiser nos visitar também, já fica o convite aqui para Priscila, para Danilo nos visitar lá, será uma vez. Oxente, como diz, né? Oxente, estamos aqui. Vai comer uma carne de bode, tomar um solzinho. Que bênção. Abençoe e seja abençoado, né? Verdade. Deus dará 100 vezes tanto. Gente, que maravilha. Para mim é sempre grandes aprendizados. Eu fico feliz por isso que Deus me deu, né? Essa oportunidade de conhecer novas histórias, de compartilhar com outras pessoas, de fazer conhecida a história de outras pessoas. Para mim isso é motivo de grande alegria. E hoje, em especial, Eliseu e Alisson, que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério. Eu vou repetir até o que... agora me fugiu o nome da pessoa, mas sempre ele repete comigo, que Deus, Mateus, gente, não posso esquecer o nome de Mateus. Mateus nos auxilia aqui também na edição dos vídeos do YouTube, e ele sempre fala assim, que Deus alargue tuas fronteiras, em nome de Jesus e para a glória Amém. de Deus. E eu falo isso também para vocês, que Deus continue abençoando e derramando da sua graça. Foi muito bom estar aqui com vocês, e continue, porque Deus está com vocês. E será o primeiro de muitos outros episódios, amém, eu creio assim, em nome de Jesus. Muito obrigada a você que nos assistiu. Se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal de Eliseu. E que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.